Gente, boa tarde. Então, hoje, essa aula de geografia é para a aula de amanhã. Então, o que eu der hoje vai ter exercício para amanhã para vocês, tá bom? Então, prestando atenção. Vamos continuar. Nós estávamos falando de história nos indígenas, agora em geografia também é sobre os indígenas, a população brasileira. O Brasil tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes que estão distribuídos por todo o território nacional. Nessa população foi formada por diferentes povos, incluindo indígenas, europeus, asiáticos, latino-americanos e os africanos. Então, olha quanta gente, 210 milhões de habitantes tem no Brasil, tá? E esta população foi formada por todo esse povo, olha lá, indígena, que já estavam aqui, os portugueses que vieram para cá, espanhóis que também tiveram aqui, italianos, tá? Os africanos que vieram porque se tornaram escravos aqui, depois ficaram por aqui, depois que a escravo foi libertado. Então, nós tínhamos europeus, que são espanhóis, portugueses, italianos, né, ingleses. Nós tivemos os indígenas, que eram os habitantes da terra, os africanos, que vieram como escravo e ficaram, os latino-americanos, que são argentinos, uruguaios, paraguaios, colombianos, eles estão por aí e muitos deles vêm tentar vida aqui e ficam por aqui, tá? Então, o Brasil é formado de tudo isso. Todo mundo, normalmente, em cada família, é difícil quem não tem uma descendência de alguma, ou de um espanhol, ou de um português, ou até de um inglês, até de russo. Tem gente que tem, né? Italiano, todo mundo tem uma, e até indígena, tem gente que tem, né? Tem descendência de indígenas. Primeiro, os habitantes do Brasil foram os indígenas, como a gente já falou. Antes da chegada da colonizador português às terras que viriam a ser o Brasil, viviam aqui cerca de 3 milhões de indígenas. Olha quanta gente! 3 milhões de indígenas. Eles devem ter chegado a essa contagem, assim, a grosso modo, né? No geral, porque não dava naquela época para fazer assim uma contagem específica certinho, né? De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, no Brasil viviam 897 mil indígenas de 305 etnias diferentes, preservando 274 línguas nativas. O que são etnias? Raças. Porque cada índio, cada tribo tem uma raça. Não vê que a gente viu lá em história os nomes de algumas raças, né, de indígenas. Então, cada um tem uma raça diferente, uma etnia diferente, tá? Mas olha quanto indígena tem no Brasil. Então, foi contabilizado lá em 2010, que eles fizeram essa contagem, né? Faz agora 10 anos, né? Porque nós estamos em 2020. E cada tribo dessas, que eu falei, cada etnia dessas, cada tribo, cada raça, vamos dizer assim, deles, eles têm uma língua diferente. Então, eles têm várias línguas entre eles, né? Então, aí nós temos a imagem até de 2 indígenas, olha lá. Representante do grupo Tupi-Guarani, né, que é esse aí, olha como é. Eles vivem de maneiras diferentes, eles usam pinturas, tudo diferenciado, tá? Representante dos Pataxós. Os Pataxós são aqueles que usam até aquelas
coisas na boca que eles esticam ainda e tudo, né? Então, seguindo. Aí eu tenho aqui um exercício com a lupa na mão. E aí nós temos um total, né, de um gráficozinho aqui, né? E vocês vão montar isso aqui, esse questionáriozinho. Então, essa vai ser a lição de casa para a aula de quarta-feira, tá? Então, vocês vão assistir, não, para a aula de terça-feira, de amanhã, tá? Vocês vão ver isso aqui e vão preparar para a aula de amanhã. É página 178 de geografia, tá bom? E aí a gente vai continuar. Aí nós vamos, então aqui eram os indígenas. Agora nós vamos falar dos portugueses. Os portugueses chegaram no ano de 1500 às terras brasileiras, né? Que hoje chama-se Brasil, né? Na época, eles aqui deram o nome. Estima-se que entre 1500 e 1580 chegaram ao Brasil aproximadamente 100 mil portugueses, tá? Para se juntar aos indígenas que estavam aqui, né? Então, eles vieram para quê? Para colonizar o Brasil, porque os indígenas, eles estavam na terra deles. Eles queriam plantar, colher, né? E viviam a vidinha deles. Agora, os portugueses vieram para cá para desbravar isso aqui, para criar terras, para criar cidades, né? Então, eles vieram para desenvolver o Brasil, né? Nesse processo de ocupação, os portugueses entraram em contato. Então, por que chamava pau-brasil? Então, eles vieram também com o interesse do pau-brasil. O que era o pau-brasil? Era uma árvore, tá, grande, que dava uma tinta vermelha do tronco. E essa tinta servia para tingir coisas. E eles vendiam muito bem isso. Então, o interesse deles também era na venda do produto, que os índios iam recolher para eles e eles depois iam vender. Os índios não ganhavam nada em troca. Eles recolhiam e os portugueses levavam em navios para vender fora, né? Nesse processo de ocupação, os portugueses entraram em contato com os indígenas que aqui já viviam, né? Na maioria das vezes, este encontro ocorreu de forma pacífica. Entretanto, muitos indígenas foram mortos ou escravizados. Quer dizer, a maioria, vamos dizer assim, eles se deram bem, né? Mas outros, os indígenas ficaram mais rebeldes, então os portugueses acabavam matando ou escravizavam. Escravizavam para eles trabalharem de graça para eles, tá? Para os portugueses, né? As terras que antes eram ocupadas pelos povos originários, que eram os indígenas, foram sendo ocupadas pelos portugueses e substituídas por vilas e, posteriormente, cidades que se espalhavam pelo território brasileiro. Então, aqui eram só tribos indígenas, tá? As tribos, vocês sabem como é que funciona, que nós já até vimos em história, de palha, não tinha parede, nada disso, não tinha porta, eles viviam muito bem. Aí os portugueses chegaram aqui, começaram a montar casas, eles queriam construir, tá? Então começaram fazendo vilas, umas casas, quer dizer, pequenas vilas, assim, um amontoado de umas 30, 40 casas, né? Fizeram umas ruazinhas e montaram vilazinhas. Depois já foi ampliando, fazendo cidades e botando os índios de lado, né? Porque tirou o lugar deles, né? Com isso, os portugueses estavam tirando os índios de circulação, né? Ocupavam os índios para trabalhar e eles iam ter que ir para o meio do mato, porque eles começaram a desbravar a terra e montar vilas e depois cidades.
O que é o pau-brasil? Nós vamos ver aí. O pau-brasil é uma árvore, ó, tá aqui do lado até, na página 179, típica da Mata Atlântica brasileira, que despertou o interesse dos portugueses por conta de sua cor intensa, avermelhada. Esta árvore serviu para a fabricação de tinta vermelha durante muitos anos. Do Tupi-Guarani brasileiro significa vermelho. Então, eles usavam para fazer essa tinta, que era um sucesso para vender por aí, né? E eles queriam ganhar dinheiro. Então, eles carregavam o pau-brasil daqui para Portugal, tá? Aí, os africanos. Então, nós vimos os indígenas, depois nós vimos os portugueses, que chegaram, e agora nós vamos ver os africanos, que vieram para cá escravizados, né? Então, vamos ver. A chegada dos africanos ao Brasil está associado ao tráfico de pessoas realizadas pelos portugueses. O que é o tráfico? Eles vinham navios para cá porque os portugueses compravam os escravos. Então, eles vinham em troca de dinheiro, né? Eles eram comprados e traziam os escravos, os negros, para cá. Porque os portugueses necessitavam de mão de obra barata para colheita da cana-de-açúcar nas fazendas do Nordeste brasileiro. Então, aqui no Nordeste brasileiro, que é de onde Bahia faz parte, então aí eles já começaram a montar cidadezinhas, lugarejos, começando sempre pela Bahia, porque foi aonde eles chegaram. Tá? Então, eles ali começaram a construir casas, tudo, foram plantando e começaram com a cana-de-açúcar, que é da onde sai o açúcar, né? Que vai desenvolver o açúcar. E eles precisavam de gente para trabalhar, só que os indígenas eram muito preguiçosos, então eles queriam os negros, que os negros eram fortes, trabalhavam, e na época, em todo lugar, né? Havia escravidão, então eles compravam os negros, traziam para cá e os negros iam trabalhar para eles de graça. E trabalhavam muito mais que os indígenas, porque eles eram fortes, tinham que trabalhar, senão apanhavam. E os indígenas eram mais fraquinhos. Não é que eles eram fracos, eles não gostavam de trabalhar. E eles não tinham medo, se eles não quisessem, eles iam embora e pronto. Eles sabiam para onde fugir, iam para o meio do mato, montavam as tribos lá e acabou. Eles eram mais... os portugueses não podiam muito com eles. Então, eles iam precisar de gente que eles dominassem. E quem eles iam dominar eram os escravos, que eles compravam, né? Eles compravam e levavam para trabalhar para eles. Aí depois nós vamos ver como é que esses escravos viviam e tudo, tá? Por que nas fazendas do Nordeste? Porque foi a partir da Bahia. A Bahia faz parte do Nordeste. Então, o Nordeste brasileiro todo trabalhou a cana-de-açúcar. Depois nós vamos ver onde trabalhou café, onde teve tudo isso. O deslocamento dos africanos escravizados para o território brasileiro era feito por navios, chamados navios negreiros, tá? Em viagens que duravam de 30 a 45 dias e em péssimas condições. Muitos deles morriam durante a viagem devido à falta de comida, água e por falta de higiene também, então eles pegavam doenças. Muitos africanos vieram de países como Sudão, Cabo Verde, Congo e Zimbábue. Então, olha lá, eles vinham para cá nesses navios negreiros. O pessoal pedia, né? Já pagava, não sei como é que era feito com o dinheiro na época, se entregavam lá ou se depois ia pagar aqui. E eles vinham nesses navios, eles levavam dentro do navio de 30 a 45 dias. Não tinham o que comer, não tinham o que beber, automaticamente eles iam ficando doentes.
Aí um passava doença para o outro e acabavam morrendo. Então, muitos chegavam aqui mortos e outros vinham para cá assim bem fracos. Só que o negro se desenvolvia rápido. Então, ele voltava à atividade e depois trabalhava bastante. Os africanos escravizados que chegaram ao Brasil tinham uma rotina muito intensa e cansativa. Viviam em condições precárias, quer dizer, ruins, tá? E com pouca alimentação. Essa situação fez com que muitos se revoltassem, mas por isso acabavam sendo mortos ou torturados. Em 1850, por meio da lei, a escravidão e o tráfico de pessoas foram proibidos no Brasil. Então, eles vinham, eles tinham que comer pouco, porque davam para eles a comida. Eles viviam num alojamento enorme, onde todo mundo dormia junto, não tinha cama, dormia no chão, né? E eles tinham que se sujeitar a isso. Se não trabalhasse direito, apanhava. Porque o escravo era assim. Não trabalhava, apanhava. Levava chicotada, assim. Então, eles tinham que andar na linha, né? Muitos deles se revoltavam, mas não adiantava, né? Muitos até fugiam, mas às vezes os pegavam também. E eles só se libertaram mesmo quando foi proibido o tráfico de escravos em 1850. Aí foi proibido, aí não podia mais vir para cá. O Brasil, acho que foi o último lugar em que os escravos se libertaram. Já tinha se libertado aí para a Europa, tudo, e aqui ainda não. Para saber mais, o tráfico de pessoas foi o negócio mais lucrativo já registrado, tendo contribuído para manter a economia de muitos países. Os negros eram capturados na África, levados para os portos, onde aguardavam o embarque. Tratados como uma mercadoria qualquer, sofriam todos os tipos de humilhação e maus tratos. Eles olhavam o dente, eles olhavam se eles eram fortes, eles olhavam tudo como se fosse um objeto, para ver se valia a pena comprar ou não. Então, eles ficavam expostos para a pessoa escolher o que ela queria. Normalmente, quando comprava 10, né? Não sei quanto era, mas comprava. Embarcavam então em navios negreiros, confinados nos porões, sem espaço. O que é confinados? Ficavam todos enfiados lá dentro, sem espaço, sem luz, sem comida. E sem circulação de ar também. Isso provocava a morte de muitos cativos e propiciava a contaminação por doenças variadas. Então, muitos morriam ali dentro, ficavam lá todos juntos, os mortos e os vivos, e acabavam pegando doenças, né? Agora vamos ver. Construindo uma casa. Olha lá, Nibele. No continente africano existem inúmeras tribos espalhadas pelo território, o que permite que a África apresente a grande diversidade cultural. Na África do Sul existe uma aldeia chamada Nidebele, que é reconhecida por suas manifestações artísticas visíveis, especialmente nas fachadas de sua casa. São tradições ancestrais que são passadas de pais e mães para filhos, pois somente as mulheres podem produzi-las. As mulheres é que faziam as coisas, então elas passavam de mulheres para as filhas. Olha lá como é que eram o enfeite nas casas. Tudo bem pintado, bem enfeitado. Tá? Aí nós temos outros povos.
além dos indígenas que já viviam aqui, dos portugueses que vieram para colonizar o Brasil e dos africanos que chegaram de forma forçada, outros grupos populacionais vieram da Europa, Ásia e América Latina e vieram para o nosso país em alguns momentos da história. Eles vieram para cá para quê? Para trabalhar, porque às vezes estava ruim lá para a Europa, vieram para trabalhar aqui. Estava ruim lá no país de origem deles, vieram para trabalhar aqui. Então, primeiro nós vamos ver os alemães. Os primeiros imigrantes alemães desembarcaram no território brasileiro em 1818, em busca de melhores condições de vida. Grande parte foi direcionada como mão de obra para as lavouras cafeeiras do estado de São Paulo. Outra parte deslocou-se para o sul do Brasil, mais precisamente para o estado do Rio Grande do Sul, trabalhando principalmente nas lavouras de uvas e na produção de vinhos. Outros estados, como Paraná e Santa Catarina, também receberam os seus imigrantes. Então, olha lá, alguns vieram para São Paulo para trabalhar no café, porque tinha muita fazenda de café, eles precisavam de gente para trabalhar, mas a maioria deles foi lá para o sul do Brasil. Então, eles ficaram no Rio Grande do Sul para a plantação de uva, para trabalhar com uva. Outros foram para Santa Catarina e alguns para o Paraná. Então, no sul do Brasil, a colonização maior é alemã. Alemã e depois nós vamos ver também italiana, tá? Mas a maioria é alemão. Então, por isso eles são muito educados, são muito limpos, tá? No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é muito limpo o lugar, muito educados e as coisas são assim muito, as casas todas arrumadinhas, tá? Não tem bagunça. Cada casinha toda arrumada, com jardins, é muito lindo. Eu não sei se algum de vocês, depois eu vou conversar com vocês, já esteve no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. No Paraná eu sei que tiveram, né? Os italianos. Os italianos começaram a chegar no Brasil em 1870 e eles também vieram da região do sul da Itália. Adaptaram-se um pouco mais rápido ao Brasil, pois falavam uma língua mais próxima da nossa. O alemão era muito diferente, agora o italiano já é mais próximo, então era mais fácil para eles se comunicarem aqui no Brasil, né? E tinham costumes parecidos com os nossos. Vieram para trabalhar nas fazendas de café também, que nem os alemães, né? E para formar núcleos de colonização também, como eu falei para vocês, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, só que eles foram mais, no Paraná e Espírito Santo. Então, muitos ficaram em fazendas de café, né, para trabalhar em São Paulo. A maioria foi para o Rio Grande do Sul, também, que lá também tem bastante italiano, para Santa Catarina e também foram para o Espírito Santo. Então, os italianos também andaram tudo aí e também colonizaram o Brasil. Aí depois nós vimos os holandeses. Vamos ver para onde foram os holandeses. Os holandeses, os primeiros imigrantes holandeses, começaram a chegar ao Brasil em 1858, em 1860. Fundaram uma colônia holandesa no Espírito Santo. Então, eles foram direto para o Espírito Santo e lá eles montaram uma colônia deles. Um lugar, uma cidadezinha, um lugar pequeno, onde só viviam os holandeses, tá? Assim como os outros imigrantes, trabalharam também na agricultura, na terra.
e na pecuária. Pecuária aí já é o gado, né? Algumas cidades brasileiras apresentaram arquitetura que remete à presença dos holandeses. Então, algumas cidades usam até alguma coisa dos holandeses, tá? Depois os poloneses. Então, olha só, os holandeses, como é que eram? Eles já trabalharam na agricultura, mas trabalharam também na pecuária, que é com gado, tá? E eles montaram um núcleo deles, uma cidadezinha deles lá no Espírito Santo. Os poloneses, buscando uma vida melhor, os primeiros imigrantes poloneses começaram a chegar ao Brasil entre 1869 e 1889. Inicialmente se estabeleceram em Santa Catarina e posteriormente no Paraná, onde fundaram a primeira colônia polonesa do Brasil, localizada em Curitiba. Então, os poloneses foram para Santa Catarina e para o Paraná. E até hoje tem lá em Curitiba uma colônia polonesa, tá? Depois, os japoneses. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos, no nosso porto, em 1908, depois de viajarem por 52 dias. Até hoje é festejado o dia deles chegarem aqui. Sempre tem alguma coisa para comemorar. Nesse período, o Brasil necessitava de mão de obra para a colheita do café, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná, que eram os maiores produtores de café, São Paulo e Paraná. Diferentemente dos indígenas e africanos, os holandeses, os poloneses e japoneses não foram escravizados e nem saíram de maneira forçada de seus países de origem. Pelo contrário, foram incentivados a vir para o Brasil para trabalhar nas indústrias ou na agricultura. Então, eles não vieram para cá obrigados. Eles vieram porque falaram para eles que aqui a vida ia ser melhor, que eles iam ganhar mais. Então, eles resolveram vir para ter uma vida, para ver uma vida melhor, para ver o que eles conseguiam aqui, tá bom? Aí os latino-americanos. Vamos ver quem são os latino-americanos. O fluxo dos imigrantes latino-americanos para o Brasil, proveniente de países como Bolívia, Haiti e Venezuela, e mais recente que os outros criados, mais recente que os outros criados anteriormente. Isso eles continuam a vir até hoje, principalmente os venezuelanos e os bolivianos. Até hoje, se vocês, quem assiste reportagem, vê que tem gente refugiada aqui, da Venezuela e da Bolívia, e fica trabalhando até como escravo, aí em São Paulo. Esses imigrantes têm vindo para o Brasil em busca de melhores condições de vida, como é o caso dos venezuelanos, que saem de seu país de origem por causa da grave situação que eles estão passando lá econômica. Principalmente os venezuelanos, que lá está uma pobreza danada, está terrível, isso nos dias de hoje, né? Então eles vêm para cá hoje para ver se tem uma vida melhor. Aí chega aqui, muitos espertos brasileiros exploram eles. E aí eles vão viver também como escravos aqui. Herança dos imigrantes. Então, olha lá. Muitos costumes e influências culturais da população brasileira foram herdadas dos imigrantes, que para cá se deslocaram, e dos indígenas, como se observa a seguir. Dos indígenas, herdamos os costumes de tomar banho todos os dias, porque os europeus não tomavam. Eram mais sujos, porque lá era muito frio, então eles não queriam tomar banho. Assim como nas alimentações, a mandioca, batata doce, milho, frutas, frutos do mar, peixes, tá? E o palmito.
Então, tudo isso foi herdado dos indígenas, porque eles viviam do mato, das coisas que tinham ali nos rios, tudo, e o brasileiro pegou esse costume. Dos portugueses, herdamos a religião católica, a língua portuguesa, que a nossa língua é bem parecida com a de Portugal, e os pratos feitos com bacalhau, né? Herdamos dos africanos a capoeira, né, que é dos africanos, praticada em todo o Brasil, assim como a religião do candomblé. Tem gente que é da religião de candomblé, é derivada dos africanos, tá? Na alimentação destacam-se a feijoada, é africana, o acarajé, a pamonha, também é africana. E na música temos o samba e o maracatu, tá? Dos italianos, o costume de tomar café e vinho, que é mais de italiano. Incluímos em nosso cardápio as massas, macarrão, pizza, né? Tudo isso é da Itália, tá? Dos alemães, herdamos a religião protestante, tem gente que é protestante, e a prática de cultivar o trigo para criar e de criar porcos, tá? Os suínos. Na alimentação destacam-se a carne de porco, que o alemão come muito, tá? A salsicha, tá? A linguiça, tudo isso, joelho de porco, não sei se vocês já ouviram falar. E a batata. Os japoneses trouxeram a religião budista, que alguns aqui seguem, e o uso do bambu como artesanato, tá? O beisebol, que tem gente que joga aqui no Brasil agora. O bonsai, que são aquelas árvores pequenininhas plantadas numa esponja, tá? E o consumo de comidas como o sushi, o sashimi, que hoje é bem usado, né? E aí vocês vão fazer para mim o exercício da página 185.